Nós estamos gravando, tá? Nós vamos continuar com o que a gente começou na aula passada, que era resolver a equação de Poisson usando o método de separação de variáveis, né? O método que eu chamei de método dos físicos, né? Físico gosta desse método. Espero que vocês estejam vendo aí a tela certa, né? A tela do quadro de aula, eletromagnetismo 1, aula 13, separação de variáveis. Tá? Na aula passada, né, a gente começou a falar disso, mas antes a gente viu um método para obter o potencial eletrostático V, né? Um método apoiado no teorema da unicidade. Eu vou chamar de método, é o nome dele, né? O método das imagens. É um método para você achar o potencial V, solução da equação de Laplace, que se baseia no fato da unicidade dessa solução. Se você acha uma solução da equação de Laplace, isso vale para a equação de Poisson também, né? Se você acha uma solução para uma dada condição de fronteira, aquela é a única solução. Você achou a solução, né? E esse método das imagens, a base dele é o que a gente faz? Você constrói um outro problema que é mais fácil de resolver que o problema original, só que esse novo problema mais fácil de resolver, ele mantém a região de interesse igual. A região em que você quer saber o potencial, ela fica do mesmo jeito. E você mantém também as condições de fronteira. Você faz um novo problema, você inventa um novo problema, mantendo a região de interesse igual e mantendo as mesmas condições de fronteira. Aí esse problema tem que ser um problema mais fácil de resolver, um problema que você ache o potencial. Aí você achou o potencial, a região de interesse é a mesma, as condições de fronteira são as mesmas, você achou a solução, né? Mesmo que o problema seja diferente, né, na prática. Mas, na maioria das vezes, né, esse método das imagens não é muito útil. A gente só consegue construir esse outro problema fácil de resolver para alguns casos muito especiais. E, na verdade, assim, fácil de resolver mesmo só quando você tem um plano condutor mantido em potencial zero, né, e cargas pontuais na região do espaço onde você quer achar o potencial. Então, o que você faz? Você reflete essas cargas, né, nesse plano condutor, por isso que ele chama de método das imagens, reflete essas cargas lá e calcula o potencial para esse sistema de cargas pontuais. Você tem o potencial na região de interesse. Mas, na maior parte das vezes, a gente tem que partir para a força bruta mesmo e resolver a equação de Laplace ou a equação de Poisson, né? O que a gente quer, que eu quero trabalhar com vocês mesmos, é a solução da equação de Laplace, né? Um caso particular da equação de Poisson, onde na região de interesse você não tem cargas, então o laplaciano do potencial é nulo. E a gente começou a fazer isso usando o chamado método de separação de variáveis. É isso que nós vamos fazer hoje. Então, eu vou mostrar esse método usando exemplos. É o melhor jeito de você entender como que é o método. Vou resolver a equação de Laplace, nós vamos achar aqui a solução da equação de Laplace em coordenadas cartesianas, depois eu quero fazer em coordenadas esféricas, não sei se vai dar tempo de fazer tudo isso hoje, mas pelo menos coordenadas cartesianas a gente tem que achar a solução. Não? Se a gente sabe a solução geral em coordenadas cartesianas, sabemos a solução geral em coordenadas esféricas, né? Para resolver a imensa maioria de problemas, vai faltar só saber a solução geral em coordenadas cilíndricas. Esse aí eu vou deixar para a prova, hein? Olha, algumas brincadeiras têm fundo de verdade, mas nem todas, tá? Então, vou deixar a dúvida com vocês. Mas vamos lá. Eu quero, então, resolver a equação de Laplace, essa equação aqui, em coordenadas cartesianas. Então, vamos explicitar essa equação em coordenadas cartesianas. O que eu estou procurando, eu tenho a derivada segunda, a equação que a gente tem que resolver, essa equação aqui, né, em coordenadas cartesianas, isso aqui, a derivada segunda da função v, que é uma função de x, y, z, em relação a x, mais a derivada segunda dessa função
em relação a y, não, V, um V de x, y, z, mais a derivada segunda em relação a z, né, derivando em todas as três coordenadas, isso aqui é igual a zero. Tá? Esse método de separação de variáveis consiste no seguinte: a gente vai procurar soluções, ou seja, eu vou procurar funções v de x, y, z que possam ser escritas como um produto de três funções, x grande, que é função só de x, y grande, que é função só de y, z grande, que é função só de z. É uma classe particular de soluções dessa equação. De forma alguma, eu estou falando que todas as soluções dessa equação podem ser escritas nessa forma. Não, de maneira nenhuma. Tá? E essas funções que podem ser escritas como um produto de três funções, cada uma função de uma só variável, essas funções são um subconjunto das soluções possíveis da equação de Laplace. Mas elas têm uma propriedade muito importante que a gente vai ver nesses exemplos que eu pretendo fazer aqui. Essas funções formam uma base para o espaço de funções. Soluções desse tipo, elas formam uma base, é mais que uma base, é uma base ortogonal. Base ortogonal. Já vou explicar o que é isso. Quem não souber, não desespere. Base ortogonal para o espaço de funções. Vamos usar os recursos da aula online, que a gente pode arrastar o que você escreve no quadro para o lado de lá. Vamos colocar uma letra maiúscula aqui. Tem as desvantagens, né? No quadro negro de verdade, eu posso apagar só uma letra. Aqui eu apago a palavra inteira. Soluções desse tipo formam uma base ortogonal para o espaço de funções. O que eu quero dizer com forma base ortogonal? Base, eu quero dizer o seguinte: qualquer função f de x, y, z, qualquer função dessas três coordenadas pode ser escrita com uma combinação linear, uma somatória de n igual a 1 até infinito, por exemplo, dessas funções Vn de x, y, z desse tipo aqui, tá? Vn de x, y, z é uma das n soluções possíveis, uma das infinitas soluções desse tipo. Em geral, vou ter infinitas soluções desse tipo. Em geral, tá? Depende qual que é o espaço total de funções. Quando eu falo espaço de funções, pode ser que x, por exemplo, seja limitado num certo intervalo. A x varia só de -1 a +1, y varia de menos a até mais a, o z varia de 0 até o infinito. Pode ser uma coisa assim. Nós vamos ver isso nesses exemplos. Tá? Então, falar que soluções desse tipo formam uma base para o espaço é dizer que qualquer função f que eu tenha no meu espaço de funções, qualquer função possível naquele espaço, pode ser escrito como uma combinação linear dessas funções. Uma somatória de funções dessas soluções, né? Cada uma multiplicada por um coeficiente c índice n. Cada uma entra nessa somatória com um peso, né? Que é esse coeficiente c índice n aqui. E aí o problema para você escrever essa função, né, dessa forma é achar quem são esses coeficientes. Vocês provavelmente já encontraram exemplos desse tipo, né? Se não encontraram, vou encontrar hoje aqui. Lembram da série de Fourier? Série de Fourier. Qualquer função periódica dentro do intervalo de 0 a 2π, ela pode ser escrita como uma soma de senos e cossenos. Né? Cada seno e cada cosseno entra com um peso diferente. Tá? Quem não viu isso, digita série de Fourier aí no Google, procura, vocês vão ver uns exemplos, o Wikipedia tem uns desenhos bonitinhos, etc. Ok. Bom, ou então me pergunta e a gente vê mais isso. Eu expliquei o que é uma base, é isso. Né? Essas funções aqui formam uma base do espaço porque eu posso escrever todas as funções em termos dela. Né? Ortogonal, o que eu quero dizer com uma base ortogonal?
Eu quero dizer que essas funções são, entre aspas, ok? Perpendiculares entre si. Elas são ortogonais entre si. Ortogonais no seguinte sentido: se eu multiplicar uma pela outra, se eu multiplicar a função Vn, ok, a última vez que eu vou escrever Vn de x, y, z, tá? Eu vou multiplicar ela por uma outra função, Vn' de x, ok, aquela era a penúltima, essa aqui é a última vez que eu escrevo v de x, y, z, depois vou escrever só o v. Né? Multiplico uma pela outra e integro no espaço todo, tá? Os limites de integração aqui dependem dos limites em que isso equivale. X, y, z podem variar de menos infinito até infinito, ou talvez o x varie só de menos 1 a mais 1, né? E o y de menos a, igual eu falei antes, né? Integrado no volume dx, dy, dz, né? Nos limites de integração que eu tenho. Isso aqui vai ser igual a um delta de Kronecker de n'. Né? Delta de Kronecker, para quem não lembra, ele é zero se n é diferente de n', e ele é 1 se n é igual a n'. Quer dizer, se eu multiplico uma função pela outra e integro no espaço todo, essa integral dá zero, é como se as funções fossem ortogonais, né? Se eu multiplico x chapéu por y chapéu, faço produto escalar de x chapéu por y chapéu, isso dá zero. Se eu faço produto escalar de x chapéu com o próprio x chapéu, dá 1. Né? É a mesma coisa aqui, análogo. Se eu multiplico a função por ela mesma, integro no espaço todo, dá 1. Se eu multiplico ela por qualquer uma das outras, essa integral dá zero. Essa integral é um produto escalar entre as duas funções. Bom, eu não vou provar isso matematicamente para vocês, deixo isso a cargo de um professor de matemática, ou vocês podem consultar livros de física matemática, ou se vocês assistirem muito, eu posso tentar provar, né? Mas aí a gente vai marcar um outro horário para fazer isso, tá? Mas acreditem em mim, tá? Eu não vou provar nem que as funções que a gente vai achar têm realmente essas propriedades, formam uma base para o espaço e são ortogonais entre si. Mas nos exemplos que a gente vai ver coisas desse tipo. Então, vamos lá. Vou começar com o primeiro exemplo, né? Em coordenadas cartesianas, que é o exemplo 1.1 do livro texto. Tá? Eu vou reproduzir ele aqui explicando os passos. Tá? No livro texto, ele não é o exemplo 1.1, não. No livro texto, ele é o exemplo 1.3. Os outros exemplos que tem antes disso não são de solução por separação de variáveis. Não. Esse exemplo é o seguinte, o problema eu tenho o seguinte, eu tenho duas placas condutoras. Eu vou colocar o desenho, né? Um desenho diz mais do que 1000 palavras. Se eu colocar o desenho e falar sobre o desenho, vocês vão entender. Então, vamos aqui no livro, copiar o desenho, copiei e colei. Esse é o problema. Tá? Então, eu tenho duas placas condutoras, que são essas mostradas aqui em cinza claro, né? Paralelas entre si. Essa placa aqui de baixo, ó, ela está no plano x, z. Tá? Ela está a partir do ponto x igual a zero. Né? Entre x igual a zero até o infinito, essa placa é infinita, ela se estende até o infinito na direção x e na direção z também. Essa placa aqui é uma placa condutora mantida no potencial zero. Tá? Então, a gente já tem a nossa primeira condição de fronteira. Isso aqui estabelece uma condição de fronteira. Né? Então, vamos ir anotando, à medida que eu vou explicando o problema, que já está aí exposto no desenho, eu vou explicitando as condições de fronteira aqui, para a gente não esquecer de nenhuma. A primeira que a gente tem é isso aqui, ó, o potencial em qualquer ponto do eixo x. Tá? Mas, para y igual a zero, eu estou no plano xz. Então, y igual a zero. E qualquer ponto em z,
esse potencial é zero. Essa é a nossa primeira condição de fronteira. Tá? Vamos dar um número para ela, condição 1. Segunda condição de fronteira está aqui na placa 2. Eu tenho uma segunda placa condutora colocada a uma distância A acima da primeira, né? Acima significa ela está deslocada na direção Y. Ela tem qualquer ponto dessa placa tem a coordenada Y igual a A, tá? Uma placa em Y igual a A, paralela à primeira, então está paralela ao plano XZ. Essa placa também é mantida no potencial zero. Essa placa é aterrada, né? Essa é a minha segunda condição de fronteira. O potencial num ponto qualquer X, qualquer que seja coordenada X, qualquer que seja coordenada Z, mas a coordenada Y é igual a A, potencial em qualquer um desses pontos, qualquer ponto dessa placa, ele também é zero. Ok? Bom, tem uma terceira placa aqui, ó, essa que está em cinza mais escuro. Essa terceira placa, que está entre as placas 1 e 2, né, ela está no plano YZ, né, entre Y igual a zero e Y igual a A. Ok? E nessa placa o potencial é diferente. Na verdade, ele é uma função de y. O potencial pode mudar aqui com a coordenada y. Né? Ele pode começar em zero aqui embaixo e subir até um valor V0 aqui em cima. Ele pode começar em menos 1 volt e ir até 2 volts aqui em cima. Sei lá, ele é uma função de y, ele pode mudar aqui ao longo de y. Essa placa, então, essa placa, vou chamá-la de vertical, né? Ela estabelece uma terceira condição de fronteira. Como é que eu especifico essa posição aqui? Isso aqui é a posição x igual a zero. Né? Em x igual a zero, né? Todos os pontos dessa placa têm coordenada x igual a zero. Essa placa está no plano YZ. Então, o potencial em x igual a zero, para qualquer que seja o valor de y, qualquer entre aspas, né? Porque o y, na verdade, está entre 0 e A. Não? Mas eu não vou escrever isso aqui explicitamente. Então, vou entender que a gente está lidando nessa região entre 0, y entre 0 e A. Qualquer que seja a posição y entre 0 e A, e qualquer que seja o valor da coordenada z, o potencial aqui não é zero. Ele é um valor que depende do valor da coordenada y. Tá matematicamente correto isso aqui, né? Essa função V0y, ela vale uma certa função para y entre 0 e A, e ela é zero, por exemplo, para cima e para baixo. Mas não me interessa, porque o meu problema, o problema que eu quero pôr para vocês, que a gente vai resolver aqui, é o seguinte: eu quero achar qual que é. Olha, já quebrei minha promessa, escrevi V de XYZ mais uma vez. Essa é a última vez que eu escrevo. O que eu quero achar é qual é o valor do potencial, né, num ponto de coordenadas x, y e z, né, para a região entre essas duas placas. Tá? Para essa região entre a placa no plano XZ e a placa com a distância A acima dela. Então, eu quero saber para x maior do que A, né? E y entre 0 e A. Não, x maior que A, não. X maior que zero. Eu estou falando dessa região aqui. A região que eu quero saber o potencial é essa região aqui, ó, entre as placas. Tá? Qual que é o potencial aqui? Qual que é o potencial acima da placa superior? Qual que é o potencial abaixo da placa inferior? Não me interessa, não quero saber. Quero saber o potencial na região entre as placas, que é x maior que zero, não? E o y entre 0 e A. Se vocês quiserem tentar resolver isso pelo método imagens, pode, né? Você tem que achar um outro problema em que você vai colocar, sei lá, distribuições de carga que gerem né, um potencial zero aqui nesse plano e um potencial que seja essa função de y nesse plano de cá. Quem achar esse outro problema, tá?
já passou direto no curso, ok? Quem vier com a solução disso aqui, um problema imagem que gera essas mesmas condições de fronteira. Mas, ok, nós vamos resolver isso aqui por separação de variáveis. Tem uma condição de fronteira aqui que eu estou esquecendo, né? Tem uma quarta condição de fronteira aqui. Alguém quer me falar ela? Potencial no infinito, né? O potencial, putz, já vou quebrar o meu promessa de novo. Potencial para um ponto x, y, z, ele vai para zero. Posso dizer aqui quando... eu não posso falar que é quando z vai para infinito, não, né? Porque essa placa aqui, ó, ela vai até o infinito, não? Então, para z indo para mais infinito ou menos infinito, eu tenho uma placa com um certo potencial lá. Então, o potencial quando z vai para infinito não é zero, não. Mas o potencial quando x vai para infinito, o único lugar que tem um potencial diferente de zero é essa placa aqui, né? Então, eu imagino que o potencial tem esse valor aqui nessa placa e ele deve cair com a distância, né? Porque quando x vai para infinito, quando eu estou uma distância infinita daquela placa onde o potencial é diferente de zero, aí o meu potencial tem que ir para zero. Tentando fazer um x que pareça vagamente, pelo menos, com x. Então, tem essas quatro condições de fronteira, e a equação que eu tenho que resolver é a nossa equação de Laplace. Ok? Olha, tem uma simplificação que a gente pode fazer de cara aqui. Ó. Nada aqui nesse problema depende de z. Minhas condições de fronteira, olha assim, z pode ser qualquer valor. Né? Inclusive, pode ser infinito também, que não muda nada no meu problema. De fato, se você imaginar que você é um mosquito aqui, né, voando entre essas duas placas, você voa para cá, para a distância x, você vê uma diferença. Né? Você muda o seu valor de coordenada x, a situação muda, porque você está se afastando dessa placa aqui. Você muda a sua coordenada y, a situação também muda. Né? Você bate a cabeça na placa de cima ou bate as perninhas na placa de baixo. Mas se você for voando aqui, né, paralelo às duas placas horizontais, né, e paralelo à placa vertical, né, ou seja, você está voando na direção z, você está indo para mais z ou menos z, mas mantendo a sua altura, sua coordenada y, e mantendo a sua distância a essa placa vertical, a sua coordenada x, constantes, né? Você voa aqui ao longo da direção z, nada muda. Você vai ver sempre a mesma paisagem. Não muda nada. Então, nenhuma propriedade física aqui pode depender de z. Ou seja, o seu problema, a solução do seu problema, o potencial que a gente está procurando, não pode depender de z. Então, a nossa função... Eu estou cansado de quebrar minha promessa. Não vou prometer mais que eu não vou escrever v de x, y, z, não. Talvez eu escreva, tá? Vou tentar evitar. Mas o v de x, y, z que a gente está procurando, na verdade, ele é função só de x e de y. Ele não depende, ele não pode depender de z. Nada no meu problema depende de z. Então, a equação a resolver, a equação de Laplace, ela vai simplificar. A equação a resolver agora é uma equação de Laplace em duas dimensões. Eu só tenho dependência do potencial V em x, então só a derivada segunda em relação a x é diferente de zero, a derivada segunda em relação a y também pode ser diferente de zero, né? Mas a derivada segunda em relação a z é zero, porque o potencial não pode depender de z. Então não tem variação com z. Então é essa equação aqui que nós temos que resolver, né? Para esse problema específico. Tem alguns dos problemas recomendados, lá pelo menos um que eu estou lembrando aqui agora, dos problemas que eu recomendei para vocês, em que o potencial a resolver é função de x, y, z. Eu tenho que resolver a equação tridimensional mesmo. Mas a lógica de resolução é a mesma que a gente vai fazer aqui. Só que eu vou fazer aqui duas vezes a mesma coisa. Lá vocês vão fazer 3 vezes, né? Quando você tiver que resolver a equação em 3D. Essa aqui é uma equação em 2 dimensões, 2D. Bom, o método de separação de variáveis consiste no a gente procurar soluções que sejam do tipo... tá vendo? Ainda bem que eu não prometi, quebrei, já falei que não estou prometendo mais. Né? V de x, y é uma função só de x
que multiplica uma função só de y. Como é que isso aí ajuda a gente a resolver o problema? Bom, vamos pegar isso aqui e levar na equação, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou ter aqui que a derivada parcial, vou escrever de x grande, y grande, né, em relação a x ao quadrado, mais a derivada segunda de x grande, y grande, né, que é a minha função v, em relação a y, isso aí é igual a zero. Olha, isso aqui é uma derivada parcial em relação a x. Y não depende de x, então ele é uma constante aqui. Eu posso deixar ele aqui para fora, e essa derivada parcial vira uma derivada ordinária, né? Derivada segunda de x, que é uma função só de x, função de x. E essa de cá, mesma coisa, né? X não depende de y, x grande não depende de y. Então, é uma constante para essa derivada aqui, eu posso passá-la aqui para o lado de fora, e essa derivada parcial vira uma derivada ordinária da função y grande em relação à coordenada y. Isso é igual a zero. Vou dividir todos os lados dessa equação por x grande e y grande. Vou dividir pela própria função v, né, que é o x grande multiplicando y grande. Zero dividido por isso continua zero, né? Então vai ficar do mesmo jeito. Então, essa equação aqui vira uma equação, posso mudar para a página de lá? Né? Isso aqui, ó, y corta com y, aqui vai ficar 1 sobre x, e aqui vai ficar x corta com x, fica 1 sobre y. Se vocês têm uma memória que dure pelo menos 1 segundo, eu posso escrever aqui, ó, 1 sobre x grande, d2x grande, dx2, mais 1 sobre y grande, d2y grande, dy ao quadrado. Não, derivada segunda ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a zero. Vou passar esse termo aqui para o lado de lá, para deixar explícito o que eu vou falar em seguida. Isso aqui é a derivada segunda de x grande em relação a x. Isso aqui vai ser igual a menos 1 sobre y grande, derivada segunda de y grande em relação a y, coordenada y, derivada segunda. Esse lado de cada equação só depende de x. X grande é uma função só de x. Essa derivada só vai depender de x. X grande só depende de x, lembra? Então, a derivada segunda dele também só pode depender de x. Já esse lado de cá é uma função só de y. Esse lado aqui só depende de y. Então, um lado da equação só depende de x, o outro lado só depende de y. Qualquer que sejam os valores de x e y, isso aqui tem que ser igual àquilo de lá. Tá? X e y são duas variáveis independentes, elas variam, né, de forma independente. Então, eu posso ter qualquer valor de x, qualquer valor de y, e não interessa quais sejam os valores de x e y, esse lado da equação tem que ser igual àquele lado de lá. Só tem um jeito de conseguir isso. Os dois lados da equação tem que ser uma constante. Isso aqui tem que ser uma constante c. Tá? Ou seja, a minha equação diferencial parcial virou duas equações diferenciais ordinárias. Eu tenho que a derivada segunda de x grande em relação a x dividido pelo próprio x grande é igual a uma constante, e a derivada 1 sobre y grande, né, vezes a derivada segunda de y grande em relação a y, também é uma constante, só que é a mesma constante, né, é o c, com o sinal trocado. Tem esse sinal de menos aqui, então é menos c. Né? Fiquei com um sistema de duas equações, são duas equações independentes. X grande e y grande são duas funções separadas, uma não tem nada a ver com a outra, uma depende só de x, outra depende só de y. A única ligação familiar entre elas é que se eu multiplicar uma pela outra, eu tenho a função que eu estou procurando, que é a função v, né? O potencial em função de x, y, z. Essa é a vantagem do sistema, desse método de resolver equações diferenciais, né, parciais. Eu reduzo o problema, que é de uma equação de derivadas parciais
ligadas, né, em duas equações independentes que eu posso resolver separadamente. Tá? E nesse caso aqui, né, são equações fáceis de resolver, né, como a gente vai ver agora. Né, vamos ver a solução delas. Mas para deixar a solução uma forma mais bonita, eu vou dar um outro nome para essa constante C. Tá? Nada de novo, a constante é minha, eu dou o nome que eu quiser para ela, tá bom? Então, eu vou chamar essa constante C de menos K ao quadrado, onde K é real e positivo. K é um número real e é positivo. Vocês podem reclamar, né? Pô, você está limitando o tipo de solução que a gente vai ter. Não, e acho que isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Para simplificar a minha vida, porque eu vou resolver. O próximo passo é resolver essas equações, essas duas equações aqui, e aí aplicar as condições de fronteira. E na hora de aplicar as condições de fronteira, vocês vão ver que essa constante C não pode ser qualquer uma, não. Isso aqui é um jeito conveniente de escrever a constante C. Tá? Escrever ela na forma de uma outra constante, K, né, elevado ao quadrado, tá? Mas com o sinal trocado, de maneira que esse C aqui vai ficar um número negativo e esse menos C aqui vai ficar K ao quadrado. Né? Menos C vai ficar K ao quadrado. Tá? A gente vai verificar, então, depois, que só assim que a gente vai ter soluções que são compatíveis com as condições de fronteira para esse problema. Estou tirando isso da manga? Estou, porque assim, eu já fiz esse problema mais de uma vez e eu sei que escolhendo isso aqui eu ganho tempo na frente. Né? Se você está fazendo esse problema pela primeira vez na vida, você vai continuar com a constante C aqui, não? Vai achar a solução, nada te impede de achar as soluções. Olha, eu estou procurando aqui uma função cuja derivada segunda é uma constante vezes a própria função, né? Passando esse x grande para o lado de lá. Ah, eu sei, você sabe, você não precisa nem saber resolver equações diferenciais, você conhece funções que têm essa propriedade. Não? Exponencial, não? Por exemplo, pode ser uma exponencial imaginária, seno, cosseno, pode ser exponencial real. Né? Mesma coisa essa de cá, né? A mesma coisa. É uma constante, só que aqui tem um sinal trocado, mas aí essa constante pode ser positiva, negativa, pode ser complexa. Se você está resolvendo esse problema pela primeira vez, então, o que vai acontecer? Você vai caminhar com essa constante C aqui, aí achou a solução, aí você vai aplicar as soluções de fronteira, você fala assim, para obedecer às condições de fronteira aqui, eu vou ter que colocar uma limitação na constante C. Bom, a gente vai ver isso em seguida. Vou reescrever essas duas equações aqui, então, tá? Em termos agora, não que elas são iguais a C, mas são iguais ao K ao quadrado aqui, ok? Então, vai ficar o seguinte. Epa, peraí, eu acho que eu estou errando. Eu vou trocar o sinal disso aqui, tá? O que eu quero... Deixa eu olhar para a cara do meu problema também. Eu vou aproveitar e copiar isso aqui para a gente lembrar do problema, que eu vou aplicar as condições de fronteira, né? Então, eu vou copiar esse desenho para a gente não perder a memória. Eu já falei isso com vocês antes. O problema de problemas de eletromagnetismo é que você sai fazendo tanta conta que é muito fácil esquecer de qualquer problema original que você tinha. A gente tem que ter ele na cabeça o tempo todo. E eu estou lembrando aqui agora de quais são as condições de fronteira em termos de x, então eu não quero menos K2, não. Como eu já falei antes, a constante é minha, então eu redefino ela do jeito que eu quiser. Eu vou passar esse sinal menos para cá. Ó. O C eu vou chamar de K ao quadrado, tá? E, então, menos C é menos K ao quadrado. Ok? Fiz exatamente o que eu falei que ia acontecer com quem está fazendo o problema pela primeira vez. Né? Você vê, peraí, as condições de fronteira não vai dar para obedecer com a constante C desse jeito, não. Vou ter que mudar, mexer, pôr uma condição diferente na constante. Ok. Bom, tudo isso vai ficar mais claro em um minuto. Vamos reescrever essas equações aqui na seguinte forma. O que está escrito ali é que a derivada segunda de x grande em relação a x, tá? Derivada segunda de x grande em relação a x
é a constante k ao quadrado vezes o próprio x grande. Né? É igual a constante k ao quadrado vezes o próprio x grande. A equação para y é a derivada segunda de y grande em relação a y, né, em relação a y, é igual a menos k ao quadrado vezes o próprio y grande. Tá? Bom, soluções dessas equações eu posso escrever imediatamente, como eu estava falando antes. Né? A função x grande é uma função tal que, se eu diferenciá-la duas vezes, eu obtenho a mesma função, só que multiplicada por uma constante, e é uma constante que eu falei aqui, que é real positiva. Né? Então, eu derivo a primeira vez, eu obtenho k vezes a função, derivo a segunda vez, vai ficar k ao quadrado vezes a função. Que função é essa? É uma função exponencial. Né? X de x, então, é uma certa constante A grande, que eu não sei ainda, eu tenho que determinar usando as condições de fronteira, vezes a exponencial de k elevado a x, mais uma segunda constante a ser determinada, que eu estou chamando de B grande, vezes a exponencial de menos k elevado a x. Não? Olha, é uma equação diferencial de segunda ordem, né? Então, ela tem duas soluções possíveis, exponencial positiva e exponencial negativa. Diga aí, Túlio, seu microfone funciona? Túlio pediu a palavra ali. Túlio, você levantou a mão porque você quer perguntar alguma coisa? Você levantou sem querer? Você pode falar no chat também, seu microfone parece que não está funcionando. Tem mensagem dele no chat. Ah, tem várias mensagens, né? Desculpa, Túlio. Primeiro, a tela de vocês não está congelada no estágio anterior? Parece que não. Ah, a tela dele está congelada? Sua tela está congelada, Túlio? Ainda está congelada? Agora tem outras coisas. Não sei. Ele tinha perguntado antes, né? O que garante que existe uma solução desse tipo? X grande vezes Y grande. Nada garante. Eu tenho que tentar achar uma solução desse tipo e, se eu conseguir, ótimo, existe. Se eu não conseguir, eu vou ter que usar outro método de separação de variáveis. Gente, o Túlio está falando que a tela dele está congelada no slide anterior, esse slide aqui. Vocês estão vendo esse novo slide, onde eu escrevi as duas equações d2x grande dx2k ao quadrado vezes x? Aqui tá dando para ver normalmente. Normal? Aqui também. Túlio, parece que é o seu computador aí que está um pouco lento. Tenta dar uma reatualizada nele. Se não der certo, você sai da aula e entra de novo. Ok? Bom, então, ele tinha perguntado antes se existe uma solução desse tipo x grande vezes y grande. Bom, se eu fosse um matemático, eu responderia com mais segurança para vocês, assim, sim, dadas as condições tais e tais, ou não, dentro de certas condições. Como eu sou um físico e um físico experimental, eu respondo assim, não sei não, mas vou tentar. Se eu conseguir achar, beleza, existe. Se eu não conseguir achar, eu vou tentar outro método de resolver a equação diferencial, ok? Muito bem, se tiver algum matemático entre a turma e conseguir provar a existência ou não, num caso geral, desse tipo de solução, não, que é um produto de funções, soluções desse tipo aqui. Opa, agora eu congelei porque eu fiquei fora do slide. Se provar matematicamente que sempre existem soluções desse tipo, não sei falar com vocês se é possível provar ou não. Não? Eu uso o método, vou tentar. Se der certo, ótimo. Se não der certo, eu procuro outro método de resolver a equação. Beleza? Ok. Bom, então achamos a solução para x. São duas soluções diferentes, né? Uma é um exponencial crescente, outra é um exponencial decrescente. Isso é o que eu espero mesmo, uma equação diferencial de segunda ordem. Isso eu sei, isso de matemática eu sei pelo menos. Uma equação diferencial de segunda ordem tem duas soluções
independentes, duas funções diferentes, né? E essas constantes aqui, assim, qualquer que seja a constante que aparece multiplicando essa função, ela continua a ser uma solução. Bom, a equação em y também é fácil de resolver. Eu agora estou procurando uma função cuja derivada segunda é a própria função multiplicada por uma constante, que lembra, é positiva, né? O k é um número real, então k elevado ao quadrado é positivo. Esse sinal menos fala com que essa função y, quando eu derivo ela duas vezes, ela troca de sinal. Também sei, não? Na minha experiência de vida, eu sei que funções, né, no plural, tem essa propriedade, seno e cosseno. Posso colocar em termos exponenciais imaginários, prefiro aqui, por razões que vocês vão ver no minuto, colocar em termos de seno e cosseno. Então, essas funções são funções do tipo seno de k vezes y, né? Multiplicada por uma constante qualquer que seja a constante, isso aqui vai ser uma solução. Né? Eu derivo seno a primeira vez, eu obtenho cosseno. Eu derivo a segunda vez, o cosseno vira menos seno, né? Sempre multiplicado por essa constante c aqui. Né? Esse c aqui é diferente daquele c que apareceu antes. Tá? Aquele c antes, eu vou mudar ele aqui para c'. Isso aqui é uma constante c', para não confundir com aquele outro c lá. Ok? C é um outro sujeito. Mas tem uma segunda solução para a equação em y grande, que é uma constante d multiplicando o cosseno de ky. De novo, duas funções, né, soluções dessa equação diferencial de segunda ordem. Muito bem, nós temos a solução geral. Né? A solução geral é essa função vezes aquela função. Tá? Solução geral, o V, é o x grande vezes o y grande. Mas agora, antes de escrever explicitamente isso aqui, eu vou usar as condições de fronteira para simplificar o meu problema. Vamos olhar as condições de fronteira lá atrás, né, que estão escritas aqui. As condições de fronteira estão aqui. Vamos usar a primeira condição de fronteira. Em y igual a A, em y igual a zero, o potencial tem que ser zero. Qualquer que seja o valor de x e z, quando o y for zero, o potencial tem que dar zero. Qual que é a implicação disso? A gente estava aqui, né? A condição é V de x, y igual a zero e z tem que ser igual a zero. Isso implica o quê? Né? Se eu fizer y igual a zero, esse termo vai para zero. Né? C seno de ky vai para zero quando y igual a zero. Mas esse aqui não. Cosseno de zero dá 1. Então, quando o y igual a zero, a função y grande vai dar 1. Né? E o y igual a zero não mexe em nada nessa função x grande, ela depende só de x. Então, isso implica que a constante d tem que ser igual a zero. Senão, a função toda, o x multiplicado por y, não é zero quando y é igual a zero. Então, ó, já matamos essa parte da solução, usando a primeira condição de fronteira. Vou usar a segunda condição de fronteira. Vou usar a condição de que o V, qualquer que seja o valor de x, mas em y igual... não, y igual a zero eu já usei. Eu quero usar agora... vamos usar para infinito, né? V, quando x tende para infinito. Vamos olhar lá as condições de fronteira. Quero usar, não a segunda condição ainda, vou usar daqui a pouco, mas quero usar essa quarta condição aqui. Ó. Vou usar a condição de fronteira 4. Quando x tende para infinito, o potencial tem que ir para zero. Então, V de xy tende para zero, ele tem que ir para zero quando x vai para infinito. Bom, a parte da minha função V que depende de x é essa aqui, o x grande. Né? Quando x vai para infinito, a exponencial negativa vai para zero. Ok, beleza. Mas quando x vai para infinito, esse primeiro termo aqui vai para infinito. Né? Então, não pode ser. A única solução, né, para obedecer essa condição de contorno aqui é que o A seja zero. A constante A grande tem que ser igual a zero. Senão, a função
x grande vezes y grande, que é o meu potencial, não vai para zero quando x vai para infinito. Então, ó, já simplifiquei a cara da minha solução, né? A minha função v, que é uma função de x e y, ela é uma constante... Tentação de usar C de novo aqui. Eu vou deixar C vezes B. Então, é a constante C vezes a constante B, grande, né? Que multiplica E a menos kx, né? Ao B a menos a parte de x está aqui. E aqui eu tenho seno de ky. Ok, C é uma constante, B é uma constante. Produto de duas constantes é uma constante. Então, eu vou definir esse CB aqui, vou redefinir o meu C. C é um bom nome para uma constante, né? Vocês me deixam chamá-la de C? Então, o V de XY vai ser um C, que é diferente dos outros Cs que apareceram antes, mas não importa, porque eles são constantes a determinar ainda, né? Vezes exponencial de menos kx vezes o seno de k vezes y. Vou levar isso aqui, se é que eu consigo cortar isso aqui, vou levar isso para a próxima página, inclusive para não embolar aqui. Marquei, cortei, passo para a próxima página e colei e arrastei lá para cima. Nós estamos com a nossa solução com essa cara aqui. Tá ficando bonitinho, porque está ficando simples, né? Mas ainda falta, nós usamos só duas condições de fronteira, ainda falta aplicar condições de fronteira. Nós usamos essa de cá e essa de cá. Essa aqui eu lembro que era a condição de fronteira número 4, né? E a primeira, quando y igual a zero, o potencial tinha que ser zero. Vamos lá. Quando x igual a zero, o potencial vai para zero. Essa era a condição 1. Não vou numerar ela lá, se eu esqueçam. Essa aqui é a condição 1. Só usamos as condições de fronteira 1 e 4. Mas eu tenho 4 condições de fronteira. Falta aplicar 2 e a 3. Então, vamos tentar botar a ordem na casa. Eu vou aplicar a condição 3. Não, vou aplicar a condição 2 primeiro. Né? Falta 2 e a 3. Vou aplicar 2 primeiro. Quando y igual a A, né, qualquer que seja o valor de x e de z, tudo bem, o potencial não depende de z, qualquer que seja o valor de x, para y igual a A, o potencial tem que ser zero. Então, essa é uma condição de fronteira número 2. Condição de fronteira número 2. Potencial, para qualquer valor de x, y igual a A, né, qualquer valor de z, tudo bem, o potencial não depende de z, mas por completeza, isso aqui tem que dar zero também. Não. É a placa de cima, né? A placa horizontal de cima. Ok. O que isso aqui implica? A nossa solução está escrita aqui de forma geral. Né? A única parte que depende de y é isso aqui. Né? Então, isso aqui implica que o seno... Isso aqui é uma constante. Né? Isso aqui não depende de y. O que depende de y é só o seno de ky. Então, o seno de ky... Não o seno de ky. Quando y igual a A, então o seno de k vezes A tem que ser igual a zero. É o jeito de fazer o potencial ir para zero quando y igual a A. Bom, isso aqui, então, implica o seguinte, que k vezes A tem que ser igual a quê? Hein? Quando que o potencial... Quando que o seno é zero? Quando Ka for um número... Oi? Túlio? Você quase falou, Túlio, mas saiu um ruído, mas não saiu som, não. O seno de Ka é igual a zero quando Ka for um número inteiro de π. Ou seja, quando K for um número inteiro de π sobre A. Então, essa terceira condição de fronteira que a gente aplica, né, que é a condição que a gente chamou de condição 2 lá, me diz agora, então, vou reescrever minha solução, V de xy tem que ser igual a uma certa constante C, a ser determinada, exponencial
agora eu tenho imposição sobre o valor de K, menos Nπ sobre A, não? Vezes X, vezes o seno, o K tem que ser um número inteiro de π sobre A, não? Vezes Y aqui. Essa é a cara da minha solução. Lembrando, né, que esse N aqui é um número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, não? Não pode ser o zero, né? Porque o zero não tem graça, né? Sendo zero, N igual a zero significa Ka igual a zero, seno de zero. Então, K seria zero. Então, aí dá zero sempre. Então, não serve. O N igual a zero não serve. Tem que começar com N igual a 1. Né? Então, ó, essa é a nossa solução geral. N igual a 1, 2, 3, 4, Não? Essa é a nossa solução da equação de Poisson. Bom, antes da gente prosseguir, deixa eu voltar naquele ponto lá atrás. Por que eu escolhi a constante de separação? Vamos voltar na equação aqui. Volta um slide para trás, 2 slides para trás, aqui, né? Quando eu fiz a separação das equações, eu falei, os dois lados, esse lado depende só de x, esse lado depende só de y, então eles têm que ser igual a uma constante, que agora ela chama-se linha, né? E aí eu falei, não, essa constante C' eu quero chamá-la de K ao quadrado. E K tem que ser um número real positivo. Olha só, por que isso? Eu falei, porque eu sei que vai ser o único jeito que eu vou ter de aplicar as condições de fronteira. Olha só, ao aplicar as condições de fronteira, eu tive que fazer o potencial C0 quando x ia para infinito. Melhor voltar nesse slide aqui. Eu tive que fazer o potencial ir para zero quando x tendia para infinito. O único jeito de fazer isso é se x, se a função x grande está nessa forma de exponencial. Porque aí eu posso falar, não, a função de x grande vai ser uma exponencial decrescente, ela vai para zero infinito. Se eu tivesse escolhido invertido, se eu tivesse escolhido a constante de separação, né, essa constante K ao quadrado, lembra que uma hora assim, eu me confundi lá, inverti o sinal. Eu falei, não, d2x grande dx ao quadrado vai ser menos o K ao quadrado. Se fosse isso, essa solução para x grande dava seno e cosseno, né, porque a função x grande tinha, quando derivava 2 vezes, tinha mudado de sinal. Ia ser uma função seno e cosseno. Seno e cosseno, eles oscilam, né? Para cima e para baixo, negativo, positivo, até o infinito. Ela não vai para zero no infinito, ela fica oscilando para sempre. Não ia ter jeito de atender essa condição de fronteira, né? O potencial vai para zero quando x tende para infinito, se a função x grande fosse uma função da forma seno e cosseno. E a mesma coisa, né? Mesma coisa para a coordenada y, né? Eu queria que o potencial fosse para zero quando x é igual a zero. Então, se a função em y grande ficasse uma função da forma exponencial, né, em y igual a zero, eu teria exponencial de zero, que dá 1, né, exponencial de zero, que dá 1, eu teria a mais b, a minha solução teria que ser ou a igual a menos b, ou a e b tem que ser zero, né? Moral da história, assim, escolhendo a constante separação, né, da forma que a gente escolheu, a derivada da parte da função que depende só de x, derivada de x grande, né, segunda, é um número positivo vezes x grande, forçou com que a solução em x para x fosse uma solução da forma exponencial, o que permitiu atender a condição de fronteira, potencial vai para zero quando x tende para infinito. E, ao mesmo tempo, permitiu atender facilmente as duas condições de fronteira. Potencial é igual a zero em x igual a zero, em y igual a zero, e potencial igual a zero em y igual a A, que foi essa última que a gente aplicou aqui, né? Porque funções seno e cosseno, como elas oscilam, elas podem ser zero num ponto e voltam a ser zero num outro ponto a uma certa distância, né? Que era o que acontecia no problema em relação à coordenada y. O potencial era zero aqui embaixo, passa por qualquer valor que eu não sei ainda aqui no meio, né? E volta para zero aqui nessa placa de cima. Tá? Então, assim, por que eu
já tenho experiência com isso, eu enxerguei, né, que a constante de separação teria que ser real positiva, né, para a parte da solução em Y. Outros problemas, outras condições de fronteira, pode ser que você tenha forma das soluções diferentes, tá? Pode ser que você queira usar a constante de separação diferente. Quer ver um exemplo? Se eu virar essas placas aqui, né? Em vez de deixar essas placas aqui na horizontal, colocá-las na vertical, ia dar a coisa invertida, né? A solução em X tinha que ser uma coisa oscilatória e a solução em Y uma coisa exponencial, tá? Então, se isso não está claro para vocês, na hora que vocês começarem a fazer o problema, vai ficar claro, eu espero. Bom, mas vamos olhar a nossa solução aqui, né? Ok, eu tenho infinitas soluções. N igual a 1, 2, 3, 4, qualquer que seja o valor de N aqui, né, eu tenho uma solução possível. Então, na verdade, aqui eu tenho uma combinação de soluções. Eu tenho muitas funções, né? Eu tenho, como eu falei, ó, eu tenho um número infinito de soluções que eu posso numerar, solução 1, solução 2, solução 3, até infinito. Numero com esse N aqui, chamo a função V de Vn, né, que é isso aqui. Esses coeficientes aqui podem ser números diferentes, cada um é um Cn, né? E a solução é do tipo E a menos NPA sobre X. Vocês podem ficar incomodados assim. Peraí, então eu tenho infinitas soluções? Peraí, não era uma equação diferencial de segunda ordem? Não devia ter duas soluções só? Oh, não, peraí, pânico total agora. Assim. Não tem um teorema da unicidade que me diz que para uma dada condição da fronteira, a solução da equação de Laplace é única? A gente viu isso, a gente usou isso já, vi um exemplo disso, que era com metas e imagens, e agora eu tenho infinitas soluções? Professor, o que é isso? Pânico. Nada de pânico. Nós aplicamos só 3 das condições de fronteira. Nós estamos com infinitas soluções na mão porque está faltando aplicar uma condição de fronteira. Vamos voltar lá nelas. Não? Eu apliquei a primeira, eu apliquei a segunda, eu apliquei a quarta, mas não aplicamos a terceira condição de fronteira. Essa aqui, né? O potencial tem um certo valor, que é essa função de y aqui, não? E na posição x igual a 0. Né? O potencial nessa placa aqui é determinado. Isso é uma condição de fronteira. Consigo copiar só essa condição de fronteira? Talvez, com um pouco de sorte. Se não tiver, consigo. Copio essa condição de fronteira e vamos aplicar ela aqui. Está faltando aplicar essa condição aqui. Pronto, bacalhei tudo aqui. Perdi a cola, quero arrastar isso aqui para cá. É a condição de fronteira número 3. O potencial tem que valer V0Y, né? Quando x é igual a 0. Como que eu faço isso? Né? Essas soluções aqui, quando x é igual a 0, se eu fizer x é igual a 0, esse termo aqui vai virar 1, a solução vai ficar Cn, seno de nπ sobre AY. Isso aí só vai dar essa função aqui por um puro acaso, né, se aquela função for um desses senos aí. Como que a gente faz para obedecer essa última condição de fronteira? Bom, gente, para fazer isso, vamos notar o seguinte, a equação de Laplace é linear. Tá? O que significa isso? Equação de Laplace é linear. Ela envolve derivadas. Derivada é uma operação linear. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que se eu tenho duas funções que são soluções, se eu tenho potencial V1 é igual a 0, né? E o de V2 também, a função V2 também é igual a 0, né? Então, o laplaciano de V1 mais V2 também é igual a 0. Ou seja, V1 mais V2 também é a solução da equação de Laplace. A gente já passou por isso antes, né, quando a gente estava provando o teorema da unicidade. Então, o que eu posso fazer? Vamos voltar nas nossas infinitas soluções aqui. Eu posso fazer uma combinação linear dessas infinitas soluções de maneira a obedecer a essa equação de fronteira aqui. Aí sim eu vou chegar numa solução única.
Tá? Tem nada errado com o teorema da unicidade. Né? Estou com infinitas soluções na mão porque eu não apliquei todas as condições de fronteira ainda. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou construir a minha solução final, o V de x, y, B de x, y e z, que na verdade não depende de z, não vai aparecer nada aqui que seja função de z, vai ser uma combinação linear, uma somatória de n igual a 1 até infinito, dessas funções que estão no slide de trás, dessas funções aqui, Vn de xy. Das funções que são, cada uma entra com um peso, que é o c índice n, né? E aí eu tenho a exponencial de menos nπ sobre a vezes x, né? Vezes o seno de nπ sobre a vezes y. Tá? A minha solução geral é uma combinação linear dessas soluções, dessas infinitas soluções que a gente tem aqui. O n varia de 1 até infinito. O n varia de 1 até infinito, como está aqui. Túlio falou mais alguma coisa? Por que que o n não poderia ser negativo? Pode, Túlio, mas eu acho que você vai ter o mesmo termo duas vezes, não? Eu acho que aí, nesse caso, a exponencial ali vai passar a ser positiva e vai divergir, né? Boa, grande Matheus. Matheus matou a questão do Túlio aí. Você enxergou certo. Se o n for negativo, tá? Ó, π é positivo, A é positivo, a gente está na região em que x é sempre maior que zero. Se o n for negativo, eu vou ter aqui uma exponencial positiva. Então, os termos em que n é negativo vão explodir quando x for para infinito. Então, o n tem que ser positivo mesmo. Só os valores positivos são verdade. Grande, Matheus. É isso. A razão é exatamente essa. Tá, para o seno aqui não faria diferença, né? Ok. Bom, mas ainda não aplicamos a última condição de fronteira, né? Será que eu ainda tenho ela copiada? Acho que ainda tenho ela copiada aqui, né? Então, vou repetir ela aqui. Ó. Olha ela aqui. Condição de fronteira 3. Quero obedecer essa condição de fronteira. Não. Quero marcar de novo, porque quero arrastar para cá. Eu vou implicar aqui. Condição de fronteira 3. Como que eu vou obedecer isso? Eu vou fazer, né? Eu tenho que forçar o potencial em x igual a 0, né, de y, ser igual ao V0y. Né? Em x igual a 0, o potencial tem que ser essa função V0y. Ou seja, quando eu fizer x igual a 0 aqui nessa solução geral, eu tenho que obter a função V0y. Então, V0y tem que ser igual à somatória de n igual a 1 até infinito dos coeficientes Cn, que eu ainda não sei quais são, né? Exponencial de 0 dá 1, então esse termo aqui vai virar 1, não estou em x igual a 0, vezes o seno de nπ sobre a y. Essa equação aqui me permite determinar quem são os coeficientes Cn. Isso aí é uma coisa que vocês já devem ter visto antes, né? Vocês querem dar um nome para isso aí? O que é isso aí? O que é essa somatória de n igual a 1, coeficiente Cn, seno de nπ sobre a, y? O que é isso? Série de Fourier, né? Série de Fourier, isso mesmo. Isso é a série de Fourier da função V0y. Eu estou escrevendo a função V0y com uma combinação linear de funções seno. Cada uma entra com um peso a ser determinado, né? Depende de quem é a função V0 de y. Né? E, a princípio, eu tenho infinitos termos. Pode ser que seja um termo só, né? Se essa função V0 de y for seno de π sobre AY, então eu só tenho C1 é igual a 1 e os outros termos, todos os outros C2, C3, C4, são todos zero, né?
Se você der sorte que foi isso, beleza, você já resolveu o problema. Se você não deu sorte de ser isso, você tem que determinar quais são esses coeficientes Cn. O que você faz? Você usa a propriedade de ortogonalidade da função seno. Essas funções seno, né, elas são seno de nπ sobre AY, elas são ortogonais entre si, e mais, elas formam uma base para o espaço, né? Como eu tinha prometido antes, no exemplo a gente vai ver isso. O fato de que essas funções desse tipo formam uma base para o espaço y entre 0 e a, tá? Vamos escrever isso explicitamente, né? As funções seno de nπ sobre a y, elas são uma base para o espaço de funções com y entre 0 e a. Qualquer função de y definida entre 0 a pode ser escrita como essa somatória aqui, como uma série de Fourier, né, das funções seno. Tá? Prova disso? Pega um livro qualquer de física matemática, olha o capítulo de série de Fourier. Ok? Não vou provar. Mais do que isso, elas são uma base eu vou chamar de base ortogonal. Ortogonal, porque ele vai ter que normalizar, elas não estão normalizadas. Né? Normalizadas, eu explico no minuto. Elas são uma base ortogonal no seguinte sentido. Se você fizer integral de 0 até a, tá? Do seno de nπ sobre a y, vezes uma outra delas qualquer, seno de n' sobre a y, dy. Olha só, estou multiplicando uma função daquela família por uma outra função daquela família, integrando no espaço todo entre 0. O meu espaço todo é a região de y entre 0 e a. Tá? Essa integral, eu deixo para vocês fazerem ali, né? Se n for igual a n', isso aqui dá integral de seno ao quadrado, qualquer um sabe fazer isso. Isso aqui dá a sobre 2, se n é igual a n'. Se n for diferente de n', isso dá 0. Se n for diferente de n'. Como eu tinha prometido antes. Né? Então, elas são uma base, porque uma combinação de funções desse tipo é uma série de Fourier de uma determinada função. Então, eu posso escrever qualquer função com y entre 0 e a, com uma combinação linear dessas funções, e elas são uma base ortogonal, porque o produto de uma pela outra, integrado no intervalo todo, né, que eu estou considerando, entre 0 a a, dá isso aqui. Dá a sobre 2, se n for igual a n', dá 0, se n for diferente de n'. Eu quase chamei elas de uma base ortonormal, né? Uma base ortonormal seria eu fazer essa integral aqui da 1, se n for igual a n'. Então, para essa integral da 1, eu teria que definir as funções assim, ó. Em vez de ser só seno de amplitude, eu definiria o quê? Eu multiplico elas por raiz de 2 sobre a seno de nπ sobre a y. Né? Aí, essa integral aqui passa a dar 1, né? Porque aqui vai aparecer um raiz de 2 sobre a, vezes a outra função também entra com raiz de 2 sobre a, raiz de 2 sobre a vezes raiz de 2 sobre a. Dá 2 sobre a, aí 2 sobre a é uma constante, sai para fora da integral, a integral dá a sobre 2. Multiplicado por 2 sobre a integral dá 1. Né? Eu forço a integral da 1, se eu multiplico cada uma das funções por essa constante aqui. Eu normalizo a base, eu faço com que a norma das funções, né, norma ao quadrado, seja 1. Ok? Mas isso é um detalhe aqui matemático, mas que é muito útil em física quântica. Tá? Física quântica, você quer trabalhar com bases ortonormalizadas. Bases sejam ortogonais, nesse sentido aqui, e que, se a função é a mesma, se você calcula a integral da função ao quadrado, né, no espaço todo,
o resultado tem que dar 1. Eu digo, minha função está normalizada. Não? Integral dá 1. Muito bem, mas ainda não achamos o seno, né? Desculpe, não achamos esses coeficientes. A gente tem a solução geral, mas não achamos esses coeficientes CN aqui, né? Que fazem com que a minha solução obedeça essa condição de fronteira. Então, vou copiar essa condição de novo. Será que eu consigo? Eu estou com sorte hoje, vamos ver se eu consigo. Não. Consigo, né? Isso aqui está valendo. Vou copiar isso aqui para a página seguinte. E vou usar a propriedade de ortogonalidade das funções. Vou apagar essa moldura aqui. Melhor copiar. E vou apagar isso aqui também, que a gente não precisa. Não? Basta isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cada lado dessa equação aqui por uma das funções. Então, para facilitar a minha vida e a anotação, esse n aqui, no qual a somatória está sendo feita em cima de n, né? Posso chamar esse n de como eu quiser, né? Posso chamar de h, de k, de m, vou chamar ele de m. Estou mudando o nome desse número 1, 2, 3, 4, 5, não mudei nada na minha equação, né? Por que eu quero fazer isso? Porque depois eu quero aparecer bonitinho como expressão para Cn. O que eu vou fazer é multiplicar cada um dos lados dessa equação, o lado de cá, a função v0y, eu multiplico ela por seno de nπ sobre a vezes y. É uma dessas funções aqui, tá? Multipliquei por uma dessas funções. E o lado de lá também eu tenho que multiplicar por uma dessas, né? Então, aqui eu tenho a somatória que é em m, né? Somatória em m. M é igual a 1 até infinito do C índice M, seno de mπ sobre a y, e eu multipliquei pelo seno de nπ sobre a y. Não mudei nada, multipliquei os dois lados da equação pela mesma coisa. Agora eu vou integrar os dois lados de 0 até a. Vou colocar um dy aqui, né? Estou integrando em y. Essa integral, posso passar ela para dentro da somatória, né? Vou aproveitar que ela ficou feia demais, né? Então vou passar ela inteira ali para dentro da integral, para dentro da somatória. Somatória, uma integral da soma é a soma da integral, né? Passo a integral aqui para dentro, isso aqui é uma constante, posso deixar para fora da integral, fico com essa integral aqui, 0a de seno vezes seno dy. Acabamos de ver isso no slide anterior, né? Isso aqui dá 0 se o m for diferente de n. E ela dá... Quanto que ela dava mesmo? Era 2 sobre A, não é? É 2 sobre A ou A sobre 2? A sobre 2, né? Se os dois termos são iguais. Ela dá A sobre 2 se o M for igual ao N. Então, dessa somatória aqui, um tanto de termos vai dar 0, só um que vai ser diferente de 0, quando o M for igual ao N. Então, vai sobrar um termo só do lado de cá. E eu vou colocar o lado de cá do lado de lá. Então, vai ficar... Esse termo aqui, vai dar... Não, vamos não, né? Vamos deixar aqui para não ficar confuso. Essa somatória vai se reduzir a um termo. O N. Só quando o M for N é que vai sobrar uma coisa diferente de 0. Cn, A sobre 2 do lado de cá. E do lado de lá fica aquela integral. Eu não consigo resolver ela enquanto eu não souber quem que é a função V0 de y, né? Seno de nπ sobre a y integrado dy aqui. Mas veja bem, essa equação que eu tenho que resolver é para achar quem são os coeficientes Cn que me permitem obedecer àquela última condição de fronteira. Os Cn são 2 sobre a integral de 0 até a da função V0y, seja ela lá quem for, seno de nπ sobre a y dy. Pronto.
não posso seguir em frente enquanto eu não souber quem é a função V0y. Daqui a pouco a gente supõe. Bom, essa é a última coisa que a gente vai fazer, né? Mas essa equação aqui me dá o Cn. De posse do C índice n, eu sei escrever a solução da minha equação de Laplace para aquelas condições de fronteira, que é essa solução que estava em algum lugar aqui atrás. Então, acho que está tão longe que é essa solução aqui, né? Então, vou copiar a solução, copio tudo. Ó, vai vir um K igual a NP sobre A de gaiato aqui, mas a gente apaga ele lá depois. Eu quero copiar essa solução geral para colocar lá no final a solução. Tá? Então, eu tenho uma expressão aqui para o Cn. Nós vamos colar isso aqui. Vou apagar esse sujeito que veio aqui de graça, essa moldura aqui que não preciso dela também. Vamos subir isso lá para cima do quadro. Aí, essa é a solução geral. Onde, não era essa a solução geral, né? A solução geral é uma somatória desses caras, onde esses aqui são os coeficientes Cn, era uma somatória de n igual a 1 até infinito. Aquela era uma das infinitas possíveis soluções, mas para obedecer a condição de fronteira, eu tenho que fazer uma somatória dessas soluções, né? Não posso apagar esse n aqui, porque já está lá na somatória, né? Onde esses coeficientes Cn aqui, agora a gente sabe calcular eles. Os Cn são 2 sobre A, né? Da integral de 0 a A, da função V0y, que é o potencial naquela placa vertical lá, seno de Nπ sobre A, y, isso aqui integrado, né, no y. Então, esse n aqui é um dos n's, né? Que determina um dos coeficientes Cn. Pronto, essa é a solução final do meu problema. Para seguir em frente, vai ser a última coisa que vou fazer na aula de hoje, que a gente já estourou o tempo. Eu vou supor vou supor uma função V0y. V0 de y. Que função que vocês querem? Uma que seja fácil de integrar. A mais fácil de integrar é a função constante, ok? Então, vamos supor que V0 de y é uma constante. V0 de y é um V0 constante. Ou seja, agora sim eu vou colar a figura do meu problema lá, está na hora boa para a gente lembrar de que é que nós estamos resolvendo, né? Nós estamos resolvendo esse problema aqui, ó. As condições de fronteira estão aqui, mas estão representadas nesse desenho aqui também, né? Então, esse é o problema que a gente quer resolver. Não precisa ficar uma figura muito grande, que a gente já conhece ela. As condições de fronteira estão aqui, o potencial é 0 em y igual a A, em y igual a 0, e em x igual a 0, ele vale agora é uma constante. Né? Essa função V0y aqui é uma constante. E no infinito, o potencial vai para 0 também. A solução geral é essa de cá. Falta a gente calcular os coeficientes Cn. Então, é só fazer essa integral. Cn, né? Cada um do Cn vai ser 2 sobre A, a integral de 0 até A. V0 é uma constante, posso tirar para fora da integral, vai ficar 2V0 ali do lado de fora, e eu tenho a integral mais fácil de resolver, é difícil, né? A integral do seno. A integral do seno é o menos cosseno. Então, isso aqui vai ser 2V0 sobre A, menos cosseno de Nπ sobre A. Nπ sobre A. Nπ sobre a y, né, calculado de 0 até A. Falta uma coisa aqui, né? Esse Nπ sobre A, então tem que dividir essa solução por Nπ sobre A, ou seja, multiplicar por A sobre Nπ. Né? Então, esse A corta com aquele A lá, né? Esse A aqui corta com esse A aqui. Isso aqui vai dar 2V0 sobre Nπ. Estou calculando todos os coeficientes Cn de uma vez só, hein? Que legal, né? Cosseno
de NP sobre A, Y calculado em A. Então, é NP A sobre A, corto A com A, menos cosseno de NP. Cosseno de NP depende se o π é par ou ímpar, né? Eu vou deixar aqui, então. Vai ficar menos cosseno de NP, que ele pode ser ou 1 ou 0, né? Dependendo se o N for par ou ímpar. Agora, quando o y é igual a 0, o limite inferior aqui, quando o y é igual a 0, então isso aqui dá cosseno de 0, que dá 1. Né? Então, isso aqui vai dar 1. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 2V0 sobre Nπ, que multiplica... Se o N for par, isso aqui dá 0, né? Porque se o N for par, isso aqui vai dar cosseno de 2π, cosseno de 4π, cosseno de 6π, que dá 1. Aí vai ficar 1 menos 1 dá 0. Então, se o N for ímpar, é que isso aqui vai dar diferente de 0 e aqui vai ser 2. Né? Se o N for ímpar, se N for 1, cosseno de π dá menos 1. Se N for 3, cosseno de 3π é menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1 dá 1, 1 mais 1 dá 2. Então, isso aqui dá 2 se N é ímpar. E dá 0 se N é par. Espero que eu tenha ficado muito confuso. Eu escrevo aqui na última transparência de hoje. Assim, o CN vai ser... já esqueci quanto que era. 2 vezes 2 dá 4. 4V0 sobre Nπ. Não? CN dá 4V0 sobre Nπ para N igual a 1, 3, 5, 7, 9, tá. E ele dá 0 para N igual a 2, 4, 6. Não, lembra que o N não é 0, não. O N começa em 1. Ou seja, a solução final do problema, o potencial V de x, y, z. Estou deixando o z aqui por completeza, mas está claro aqui na solução que ele não depende de 0. Não depende de z, não depende de z. Ele é o quê? Para essa função. É potencial para esse problema, onde a função V0, y é uma constante. Né? Ele dá isso aqui, ó, somatória de n igual a 1 até infinito, só que agora é só os números ímpares que vão entrar na somatória, de E menos Nπ sobre A, seno de blá, blá, blá. Não? Ou seja, eu acho que eu lembro, é a somatória de n igual a 1, 3, 5 até o infinito. É uma somatória de infinitos termos, mas só tem termo ímpar na somatória. O coeficiente Cn é aquilo que está ali, é 4V0 sobre Nπ. Então, o coeficiente Cn ele realmente depende do valor do n. Né? Aqui. E isso multiplica a exponencial de menos n π sobre AX, é a dependência em x do potencial, e a dependência em y é um seno de Nπ sobre AY. E acabou. Essa é a solução final daquele problema lá, né? Quando a função V0y é uma constante. 4V0 sobre π podia estar por fora da somatória, né? Que é uma constante, mas isso aí é só a cosmética do problema, deixar só os termos n aqui do lado de fora. Acabou, gente. Nota que esse método de solução por separação de variáveis, ele funcionou, não? Não tem garantia realmente que ele vai funcionar, não. Mas ele funcionou aqui porque as funções y grande de y que a gente achou, elas realmente são uma base ortogonal para o espaço de funções. Eu achei funções do tipo seno, né? Que eu sei de série de Fourier me garante que essas funções formam uma base o espaço de funções de y entre 0 e a, não? É uma base ortogonal, então funcionou por causa disso, né? Que era o que eu tinha prometido que ia aparecer no exemplo que a gente ia fazer. Tá? Mas então, consegui completar esse exemplo aí de solução da equação de Laplace pelo método de separação de variáveis
No caso de coordenadas cartesianas, eu já tinha suspeitado, claro, que não ia dar tempo de fazer mais um exemplo, porque esse eu fiz bem devagarzinho, bem aos pouquinhos, né? Mas eu quero fazer mais um que é muito importante, que é a solução da equação de Laplace em coordenadas esféricas. O problema é fundamental, não só para eletromagnetismo, mas, como eu já disse outras vezes, né, para várias áreas de física. Então, é importante fazer ele. Não vou fazer na próxima aula, tá? Mas não vou fazer tão devagar assim, não, porque a lógica de solução é a mesma. Eu escrevo a função coordenadas esféricas, então a função V agora é função de R, θ e φ. Eu escrevo ela como um produto de uma função só de R, uma função só de θ, uma função só de φ, né? Jogo na equação, vou separar a equação diferencial parcial de segunda ordem em 3 equações separadas de diferenciais ordinárias, uma só para a coordenada R, e outra só para a coordenada θ, outra só para a coordenada φ. Vou resolver cada uma dessas soluções e a gente consegue resolver para um caso geral, ok? Um caso geral. E aí sim eu aplico as condições de fronteira para achar a solução única. Quando a gente aplica para um caso geral, você vai achar infinitas soluções. E essas infinitas soluções formam uma base para o espaço de estados, o espaço das funções todas de R, θ e φ dentro dos limites, né, dentro da região que você está interessado. Então, eu posso fazer uma combinação linear dessas infinitas funções para achar a função única que atende a minha condição de fronteira. Essa é a lógica do método, tá? Então, em coordenadas esféricas, a gente faz na aula que vem. Gente, ficou claro? Tem mais alguma pergunta? Túlio? Pergunta do Túlio vai vir no chat. O Túlio está perguntando o que me impede de dar as aulas presenciais, gravando as aulas para ficar em casa. Túlio, assim, eu fiz essa proposta para a Câmara do Departamento, tá? E a Câmara me negou isso. Eu propus exatamente o que você está falando. Eu propus assim, gente, eu quero dar as aulas presenciais para os alunos que quiserem, né? Coloco uma câmera na sala, um webcam na sala de aula, filmo a aula e disponibilizo, transmitindo online, né? E disponibilizo no YouTube. Mas, por alguma razão que eu não entendo, a Câmara do Departamento negou, tá? Eu dei uma aula hoje, sim, para a turma de... Eu dou aula para outras 2 turmas, né, de laboratório, física experimental básica, né? Ótica e ondas. Mas eu dei legalmente, tá? Agora estou admitindo aqui em vídeo gravado, disponibilizado no YouTube, que eu fiz uma coisa que o departamento me proibiu de fazer. Mas eu fiz por causa do seguinte: primeiro, assim, eu obedeci às condições de segurança da universidade. A universidade falou, não, pode ter atividades presenciais, desde que você ocupe menos que 40% do espaço físico, todo mundo esteja com máscara, né? Então, foi isso que eu fiz. Foram 8 alunos, né, no Laboratório de Física Básica, que talvez vocês conheçam, né? Bom, vocês falaram que já estão aí há muito tempo, então vocês conhecem o Laboratório de Física Básica. É um laboratório grande, 2 salas grandes, né? Espalhei os alunos lá, cada um num canto. É claro que é igual o jogo do Atlético, né? Logo está todo mundo acumulado, um ponto só. Mas o que eu posso fazer? E aí mas todo mundo de máscara, todo mundo vacinado, todo mundo tranquilo, e a gente brincou com os experimentos. Eu fiz isso, arrisquei meu pescoço aqui, porque, como eu falei, assim, as aulas teóricas têm um prejuízo da aula não ser presencial, porque esse contato, né, pessoal, olhos nos olhos, é importante. Assim, eu consigo ver, olhando para cá de você, se um ponto não está muito claro ou não, e aí eu tento explicar de novo, né? Ou consigo ver também, assim, não, isso aqui está trivial, está todo mundo quase dormindo aqui, então acelero a matéria. Nessas aulas aqui remotas, né, como eu não vejo você, só vejo quadradinhos pretos, então, e nomes, né, com os nomes escritos, aí o que eu posso fazer é supor se o nível está bom ou não, né? Por isso que eu peço para vocês me darem um retorno de vez em quando.
E, às vezes, acho que eu posso estar me estendendo demais ou, às vezes, posso estar indo acelerado demais. Então, vocês têm que me dar um freio ou pisar no acelerador de vez em quando. Mas, ok, tem outras vantagens da aula presencial, né? Você bate papo, você conversa sobre outros assuntos, vocês fazem mais perguntas em aulas presenciais. Mas o prejuízo é menor em aulas teóricas. Agora, em aula de laboratório, gente, eu não sei se vocês devem estar perdendo aula de laboratório também, das físicas experimentais, lá A1, A2, A3, né? É um desastre, é um desastre. É uma coisa que não tem jeito de você fazer online, que é essa coisa de você pegar as coisas com a mão, resolver problemas que aparecem no laboratório, né? Ah, a fonte queimou, o que eu faço? Solução simples, pega outra fonte. Não, vamos tentar consertar essa fonte. Ah, é só o fusível aqui. Essa coisa de mexer, tá, nos aparelhos, ver, não, pô, alinhar um laser não é trivial assim, não, né? Colocar o laser para passar nessa fenda, passar na outra fenda lá longe. Olha, isso mesmo um físico teórico tem que passar por essa experiência, porque senão você perde o contato com a realidade. Você pode ser um físico teórico, daqueles assim, físico matemático, você está lidando com teoria de cordas, então, nenhum contato com a realidade aparente, mas você tem que ter esse contato, senão você não está fazendo física, você está fazendo uma outra coisa. Assim. Professor, Oi. No caso aí, o senhor mesmo falou que estava fazendo uma coisa legal. Falando bem a verdade, não é ilegal. Você está aproveitando de uma brecha que foi dada e é passível. Se você ocupou 40% somente, não tem nenhuma ilegalidade aí no caso. Realmente, a vontade da galera mesmo, assim, de muitos, é de voltar. Outros, eu entendo perfeitamente de não querer voltar, né, por agora, por várias questões, por medo, pela insegurança mesmo de saúde pública, e isso daí é totalmente entendível, né? E sim, realmente para laboratório é um pouco complicado. Por exemplo, esse semestre mesmo eu não me matriculei em A2 para poder aproveitar somente o semestre que vem isso, né? Eu deixei o meu A2 somente para o semestre que vem, então é difícil. Então é questão de ponderamento mesmo de cada um, ver esse tipo de questão para cada um, o que realmente é válido para si próprio, né? E também para o próximo, e ver o que possa chegar a um acordo. A questão da UFMG mesmo, de não aceitar a aula do senhor assim, de gravar, também é entendível, porque a UFMG não quer estar queimando a situação do filme dela, né? Se decidiram uma coisa e chegar lá, um professor conseguiu, poxa, isso daí vai dar um BO. Sabe como é que é, né? Então, Não, Moratti, você tem razão, não é ilegal no sentido da universidade. A universidade, a UFMG, a reitoria, ela autorizou atividades presenciais dentro dessas condições. Ocupação de menos de 40% do espaço físico, todo mundo de máscara, só pessoas vacinadas que podem entrar, blá, blá, blá. Né? Então, disso aí eu estou completamente dentro da regra. Mas, além da UFMG, tem o departamento de física. Né? Então, eu falei com o departamento de física, olha, eu quero dar aula semestre nesse jeito. Assim. Quem quiser, é totalmente optativo. Quem quiser assistir presencial, pode vir, eu vou estar na sala de aula e vou dar aula presencial, respeitando essas regras aí. Pouca gente, tem um limite de pessoas na sala. Se todo mundo quisesse vir, então tá. Então não dá, então metade vem num dia, metade vem na terça, outra metade vem na quinta. A gente arruma uma solução. Então, e quem não quiser vir de jeito nenhum, tudo bem. Eu vou mostrar a aula ao vivo e coloco o vídeo também. E posso disponibilizar, posso gravar uma outra aula, igual eu estou fazendo aqui, igualzinho eu estou fazendo aqui, só não vai ser síncrona, mas vai ser uma aula também do mesmo jeito dessa aqui. Mas, então, assim, a UFMG me permite fazer isso, então não é ilegal nesse sentido. Mas o departamento de física não quis. E olha, se vocês me perguntarem por que eles não quiseram, não me deram nenhuma razão. Eles me deram razões do tipo assim, não, você está querendo deixar alguns alunos com uma situação melhor em relação aos outros que não vão querer vir. Eu falo, bom, vou prejudicar todo mundo porque
por causa de alguns, tinha razões do tipo, não, o pessoal vai ter... Tem gente que não está em Belo Horizonte, que foi para a casa dos pais, lá, sei lá onde, em Papagaios. Eu ouvi o nome da cidade de Papagaios hoje, por isso que eu lembrei. Tem gente que está lá longe, vai ter problemas de vida, mas tudo bem, essas pessoas continuam assistindo online, vai ser igualzinho, online, do mesmo jeito. Então, assim, eu não entendi quais são as razões do departamento. Eu não falei ilegal, foi por causa disso, que o departamento não quer que eu dê aula presencial. Então, o que eu fiz hoje, na verdade, eu avisei para o departamento, falei, olha, eu não vou dar aula, não. Eu convidei alguns alunos para vir aqui, né, dentro das condições. Não é uma aula. De fato, não foi uma aula normal, a gente ficou brincando no laboratório. E eu acho que valeu muito a pena, viu? O pessoal estava sentindo falta. Nesse caso, era uma turma inicial, né? Eles nem conheciam o prédio dos sexos, por isso que eu falei no começo. Eles são uma turma que estão no 4º período. Eles entraram na UFMG, tiveram 2 semanas de aula e pronto, e acabou, não tinha mais aula. Eles estão fazendo o curso todo remoto e eles estão preocupados, né? Com razão. Assim, nós vamos terminar o curso remoto? E me falaram lá, estou fazendo disciplinas lá na engenharia de circuitos em que a gente não mexe com circuito, a gente faz tudo simulação, né, por programa de computador. Muito moderno, mas não é a mesma coisa, né? Ok, depois que você entende bem o circuito, você pode fazer simulações pelo computador, mas você tem que mexer neles. Gente, eu já tive contato muito, eu tenho uma colaboração de pesquisa grande com a Colômbia, né? E fui muitas vezes na Colômbia. Colômbia, o pessoal tem uma formação teórica assim, excepcional. O curso de graduação deles de eletromagnetismo, esse curso que nós estamos fazendo aqui, eles costumam dar o curso pelo livro do Jackson, que a gente usa aqui na teoria eletromagnética. É uma loucura, né? Porque assim, você pula para um nível muito mais alto. Então, sobrevivem os nerds, os doidões, né? O povo sofre. Ok, eles não levam 4 anos para terminar o curso de graduação, eles levam 8 anos, assim, porque o pessoal não consegue passar da primeira vez, né? O curso vai muito... Mas, em compensação, a formação teórica deles é muito boa, mas a formação experimental é quase zero. E é difícil de explicar a diferença que isso faz na cabeça da pessoa. Assim, a pessoa forma sem nunca ter visto um laser na vida, então não tem muito sentido. Assim, fala, qual que é o vetor de onda no laser? Ele sabe escrever as equações, mas aí você fala, não, como é que eu mudo o vetor de onda do laser? Ele fala, eu mudo aqui na equação. Não, na vida real, como é que você faz? A pessoa não sabe. Como é que você muda o K da onda do laser? Não sabe, porque nunca fez aquilo, né? Então, para um físico, mesmo para um físico teórico, faz muita falta essa coisa de entrar no laboratório, mexer nas coisas. Depois que você tem uma certa vivência, ok, você pode ir fazer teoria à vontade. Mas, de vez em quando, isso vale como conselho para vocês que se tornarem físicos teóricos na vida. Mesmo se você for um físico matemático, estilo lá Emanuel, né, que só mexe com equações o dia inteiro, de vez em quando, entra no laboratório e vai, o que vocês estão fazendo aí? O que é esse aparelho que você está mexendo? Que legal, assim, isso aqui é um voltímetro? Tá. Então, isso faz falta, porque senão você começa a fazer uma física que não serve para nada, que não tem nenhum contato com a realidade. Sem sentir, você começa a fazer isso. Já vi muitos exemplos disso na vida. Então é isso, gente. Olha, tem uma esperança, assim, de que o semestre que vem seja totalmente presencial. Se vocês querem voltar presencial, vocês têm que fazer uma pressão também. Tá? Fala com os representantes de vocês na Câmara do Departamento, principalmente, no colegiado, né, da graduação. Fala, a gente está querendo aula presencial, tem muito aluno querendo aula presencial. Podemos fazer um esquema híbrido, tudo bem. Eu acho que a vacina está funcionando assim, maravilhosamente bem. Né? Como eu disse, né, você vê o jogo do Atlético lá, tem 60 mil pessoas empacotadas no campo, e já teve quantos jogos assim, e acho que continuam diminuindo as taxas de contaminação. Né? Ok, tem a variante Ômicron aí, né? Depois vem a variante Pi, que é pior, porque ela nunca termina. Né? Então,
Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, no momento, pelo menos, assim, a perspectiva é boa. E a gente tem que avaliar o peso, né? Assim, o que vale a pena? Ah, não, eu vou ficar remoto assim, até quando der. Já está indo para 2 anos, né? Pode ir para 3, 4, 5. Então, você vai terminar seu curso remoto. Se você acha que vale a pena, tá, mas tem uma hora que, não sei, né? A gente sai na rua, né? Eu saía livremente antigamente, você corre o risco de ser atropelado, é um risco baixo, mas é um risco. Agora tem um risco maior de você morrer, assim, vale a pena sair na rua ou não vale? Cada um tem que pesar, né, e decidir por si, bons. E ninguém vai ser obrigado a nada, é claro. A pós-graduação da física decidiu, a pós-graduação vai voltar presencial, barrando qualquer novo acontecimento, a pós-graduação vai voltar inteira, tudo presencial, no semestre que vem. Mas a graduação não se posicionou ainda não. Ok, gente, já falei demais, né? Já me comprometi aqui demais, já abusei da paciência de vocês. Hoje é quinta-feira, né? Um dia importante, né? Tem um jogo importante daqui a pouco, então vamos parar por aqui. E na terça-feira a gente faz essa solução da equação de Laplace por separação de variáveis em coordenadas esféricas. Muito importante, não percam, não percam. Já dei as cenas da próxima aula é muito importante. Até mais, então, gente. Obrigado, desculpe. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Bom final de semana. Uma coisinha para vocês também, gente. Bom final de semana.